Obrigada. É com grande prazer e alegria que estamos aqui a falar sobre um tema tão importante para todos nós que conhecemos a doutrina ou que estamos, alguns, ainda adentrando esta doutrina consoladora. E é uma honra falar sobre a doutrina espírita. Nós sabemos que ao longo da história da humanidade, 3 momentos aconteceram para que as leis eternas, as leis divinas chegassem até nós. Então, este conjunto de conhecimentos, inicialmente veio através de Moisés, que, pelo Decálogo, configurando-se também com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, nos trouxe... Está dando eco aí, né, Ricardo? Então, Moisés nos trouxe a todo aquele ensinamento de uma justiça um pouco severa, de um Deus temerário, de uma convivência na comunidade onde o que prevalecia era a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então, como aquela comunidade da época era uma comunidade de um coração ainda embrutecido, endurecido, ignorante para as coisas do amor e da paz, as verdades eternas mais significativas, era necessário que assim fosse. Então, Moisés trouxe este cabedal de conhecimentos que se viu como uma lei de conduta, um conjunto de regras de conduta, onde as pessoas tinham que aproveitar na sua vida, mas que ainda estava um pouco incompleto. Não estava de forma tão errada, mas estava incompleto. E aí Jesus, então Moisés seria a primeira revelação. No segundo momento, veio Jesus, que seria a segunda revelação. Então Jesus veio para aprimorar estes conhecimentos de Moisés. Veio dizer que Deus não era necessariamente aquele Deus temerário, que a lei não era a lei da força. A justiça não deveria ser feita através da força. Mas a lei era a lei do amor, do perdão, da caridade, da compaixão. Então Jesus veio trazer para nós a ideia de um Deus amoroso e de que cabe a nós a responsabilidade pelos nossos atos e de que a gente precisava evoluir através da prática da caridade. Então ele veio aprimorar estes ensinamentos de Moisés. Por isso que nós consideramos na doutrina espírita que é o segundo momento de revelação, ou seja, a segunda revelação. Depois, mas ainda estava precisando algo mais. Porque naquela época, os homens não tinham ainda os conhecimentos que nós temos hoje, e principalmente do ponto de vista da moralidade. Não existia ainda o patamar intelectivo e moral que nós temos mais recentemente. É tanto que Jesus disse que viria um Consolador depois dele, que iria trazer as informações mais ampliadas e que ficaria conosco. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 14 do Novo Testamento. Então, Jesus, como segunda revelação, trouxe algo mais, mas ainda precisava ser complementado. As leis, os ensinamentos de Jesus já eram extremamente valiosos, mas alguma coisa ainda precisava ser complementado, aprimorado. E aí veio a terceira revelação, o terceiro momento, onde essas ideias das leis divinas, este código de conduta veio até nós, que foi a doutrina espírita. Por isso que nós consideramos que o espiritismo, ou a doutrina espírita, é o Consolador prometido por Jesus. Porque ele veio justamente trazer algo mais e também relembrar a todos nós, cristãos, daquilo que Jesus nos deixou. Porque de lá para cá, ou seja, da época de Jesus até o século XIX, foi quando a doutrina espírita foi organizada por Allan Kardec, vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Muita
aconteceu. E o ser humano, ele deteriorou, ele modificou, inclusive, alguns ensinamentos que Jesus trouxe. Aquela ideia do cristianismo primitivo, da época dos cristãos primitivos, né, foi um pouco deturpada. Então, aí veio a doutrina espírita. Portanto, para nós, a doutrina espírita, ela é o que de melhor existe em termos de ensinamentos das leis de Deus. Por isso que é importante, é fundamental nós conhecermos esta bendita doutrina de forma correta, de forma sábia. Por isso que é importante o estudo. E não estou aqui no Espírito de Verdade, que, digamos assim, representa a plebe dos Espíritos Superiores que trouxeram as informações da doutrina espírita, principalmente nas 5 obras da codificação. Ele não dizia amai-vos e instruí-vos, porque devemos praticar a lei do amor, da caridade, mas também nos instruir, ou seja, conhecer a doutrina, conhecer o Evangelho de Jesus redivivo, que é como a gente considera a doutrina espírita, que é aquela doutrina que veio fazer Jesus crescer dentro de nós, Jesus tornar-se mais vivo em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Então, por favor, aqui, isso. Nós vamos estudar, então, os princípios básicos da doutrina espírita. Colocamos aqui a figura de Allan Kardec, que alguns já conhecem, né, a maioria, que foi o codificador da doutrina espírita. Estes livros compõem o que nós chamamos de codificação, que são, basicamente, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Obras póstumas, juntamente com o outro que não está aí representado, que é o que é o Espiritismo, são 2 outras, compondo um total de 7, que complementam esta codificação, mas os principais seriam os 5 primeiros. Cada um deles nós vamos estudar mais ou menos um pouquinho daqui para frente, daqui um pedacinho. Então nós vamos ver, por favor, Ricardo, o que é a doutrina espírita? E por que aproveitando que você falou, por sinal eu não sabia, inclusive, que tinha havido esta tragédia, né? Aqui na cidade eu não sabia, fiquei chocada agora. Mas uma pessoa que veio aqui pela primeira vez e estava com algumas dúvidas, né? Até assim, meio confuso em relação ao que é realmente a doutrina. Eu vi que aqui nós temos alguns procedimentos, né, um pouco diferenciados do que se convenciona como doutrina espírita, enfim. E aí eu disse, bom, então vamos rememorar o que é realmente a doutrina espírita. Por isso que nós optamos pelo tema, mas não foi à toa, né? A espiritualidade é muito sábia. Então, assim, a doutrina espírita, sim, nós fizemos uma adaptação de um folhetim, que é a Federação Espírita Brasileira, que é o órgão que, digamos assim, representa nacionalmente a doutrina espírita, né, aqui no Brasil. Ela divulgou já faz um tempinho, que tem tudo o que existe em termos de princípios básicos da doutrina. E a gente também pode acessar isso aqui pela internet, no site www.febnet.org, eu acho que .br também, .org.br. Então, assim, nós fizemos uma adaptação do que está contido aqui, que é justamente aquilo de mais importante que nós devemos conhecer acerca da doutrina. Isso aqui é só uma pincelada, né? Porque os conhecimentos da doutrina espírita, estão contidos nos 5 livros da codificação, são extremamente abrangentes. Cada frase, cada parágrafo do que Allan Kardec colocou nos ensinamentos da codificação tem um conteúdo maravilhoso. Dá uma margem a gente estudar, refletir, analisar. Porque foi com base no que os Espíritos Superiores ensinaram. Então, cabe a nós mergulharmos nesse universo, um verdadeiro universo de conhecimentos. E muito poucos, né, na hora da doutrina espírita, aí nós todos nos incluímos, inclusive a própria, assim, a gente sabe que precisamos estudar mais, né? A gente, cada vez que a gente lê, a gente passa por um trecho de algum livro, a gente vê que aprende cada vez mais. Então, vamos estudar a doutrina. Então, a doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos Espíritos Superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Quais seriam esses livros?
como eu já falei, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, aqui na ordem cronológica de edição desses livros. Então, assim, é um conjunto de princípios e leis, é um conjunto de conhecimentos. Daí a importância de colocarmos esses conhecimentos nas nossas vidas, porque representa tudo aquilo que Jesus ensinou e ainda mais de forma mais clara. E aí nós vamos ver também por que a doutrina espírita ela nos ajuda a compreender o próprio Evangelho de Jesus. Torna claro algumas passagens que Jesus nos deixou que até então, sem noção, por exemplo, de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, a gente ficava um pouco incompreendido. Então, estão contidos nessas obras de Allan Kardec, que foi o codificador. Por que a gente chama codificador? Porque foi ele que organizou todos esses conhecimentos. Na realidade, o que aconteceu? No século XIX, voltando um pouco mais atrás, assim, fenômenos mediúnicos já existiam desde que o mundo é mundo, né? Desde que o ser humano passou a existir no plano terrestre, que existe a comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual. Até na própria Bíblia, no próprio Antigo Testamento, está repleto de informações, de contatos com anjos, com espíritos superiores, né? Com várias denominações, mas tudo queria dizer que os profetas entravam em contato com espíritos. Então, a mediunidade sempre existiu, inclusive não só na doutrina espírita, porque faz parte da lei da natureza, outras religiões também compartilham da ideia da comunicabilidade do mundo físico com o plano espiritual. Só que no século XIX, Allan Kardec começou a perceber que fenômenos estavam acontecendo lá na França, em Lyon, na cidade de Lyon. Ele teve contato com fenômenos que estavam assim, intrigando algumas pessoas, tipo as mesas girantes, a tábua onde se escreviam, faziam as perguntas aos espíritos, e as pessoas que eram médios tocavam numa determinada tabuletazinha, a tabuleta se mexia, seguindo o alfabeto, então dava respostas. Então Allan Kardec começou a pesquisar se aquilo se tratava de um embuste, de uma mágica, digamos assim, ou se tinha alguma coisa a mais. E aí estudando, observando pela experimentação, pelo raciocínio científico, ele chegou à conclusão de que, se aquelas manifestações tinham um efeito inteligente, possivelmente a causa seria também algo como uma inteligência. E aí ele percebeu, através de todos porque a gente falando assim tem que falar de forma rápida, porque é muito longa a história do princípio do espiritismo, mas é mais ou menos assim. Ele percebeu que existia o plano espiritual. Ele percebeu que os médiuns eram pessoas que tinham contato com o plano espiritual e que estavam ali como intermediários. Médium quer dizer intermediário. Eram aquelas pessoas que iriam fazer com que os espíritos que estavam desencarnados pudessem se comunicar com nós aqui que estamos encarnados. Então, só que ele estudou isso de forma muito importante, muito séria. E ele entrou em contato com vários médiuns de várias partes do mundo e saiu comparando as mensagens que ele pegou, vamos supor, mensagens sobre virtude, caridade. Então ele saiu comparando todas aquelas mensagens que tinham os mesmos conteúdos, o mesmo significado, justamente para excluir aquelas mensagens que pudessem ser falsas ou que fossem de espíritos pouco evoluídos. Então ele pegou todas essas informações e fez a organização. Foi um trabalho hercúleo. Imagine, se hoje seria difícil fazer com a internet, com tudo que a gente tem, né, de recursos tecnológicos, seria difícil, imagine no século XIX. Mas Allan Kardec era uma pessoa especial, diferente, digamos assim. Ele era uma pessoa que já veio preparada para desenvolver esta sua tarefa. É tanto que ele era um pesquisador muito conceituado, inclusive em vários campos de conhecimento. Ele era poliglota, ele estudou no Instituto de Verdun, na Suíça, com Pestalozzi, ou seja, ele tinha uma preparação acadêmica fenomenal, mas ele topou a parada, como a gente diz, e compilou todos aqueles ensinamentos. Daí, dizer-se que a doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, que na realidade Allan Kardec era um pseudônimo do senhor chamado Hippolyte Léon Granvard Rivali. E como as coisas eram meio complicadas naquela época, ele não poderia se expor, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec,
que, segundo nos consta, foi uma encarnação que ele teve há muito tempo, enquanto ele era druida, lá para os ares dos países nórdicos. Então, por isso que nós vimos que ele é o codificador da doutrina espírita. Pronto, Ricardo. Então, extraímos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, itens 3 e 4, a seguinte afirmação. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Então, o Espiritismo faz o quê? Nos promove o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, meus amigos, o Espiritismo nos traz conhecimento da nossa existência. E aqui existência enquanto espíritos pré-existentes, antes de encarnarmos. E também que temos uma sobrevivência após o desencarne, ou conhecido como morte, né? Que a gente sabe que morte não existe, por isso nós chamamos de desencarne, que é a liberação do corpo e o espírito ao sabor rumo ao infinito. Então, esse conhecimento dessas coisas está na doutrina espírita muito bem sedimentado, porque nós entendemos que nós somos espíritos imortais. Nós viemos do plano espiritual, voltaremos para lá, e é lá a nossa casa verdadeira. Aqui é uma estação de passagem. É como se a Terra fosse, comparativamente falando, um sonho, né? Onde neste sonho nós temos que aprender e evoluir. E aí, ao final desta passagem, não diria um sonho, digamos assim, uma viagem, fica melhor esclarecido, como se fosse uma viagem. Ao final dessa viagem, nós vamos voltar para a nossa casa espiritual para lá observarmos onde nós estamos do ponto de vista espiritual. E também a doutrina espírita é consoladora, porque ela nos explica a origem, a causa do sofrimento humano. E como nós devemos proceder para vivenciar as dificuldades da vida de forma plena, de forma a garantir nosso processo evolutivo, com todas as dificuldades. O que a doutrina espírita revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Olha quanta coisa aqui maravilhosa, né? Estudamos sobre Deus. Na doutrina espírita estudamos sobre Deus, sim. Estudamos sobre o universo. A Gênese, que é a última obra daquelas que eu citei, traz, inclusive também o Livro dos Espíritos, traz uma abordagem científica perfeita. Coisa que hoje em dia os cientistas da atualidade estão corroborando estes ensinamentos que foram trazidos pelos espíritos superiores no século XIX. Estudamos sobre os homens, e aí a parte filosófica da doutrina espírita, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a doutrina espírita é composta de um tripé, digamos assim. Tem a parte científica, a parte filosófica e a parte religiosa. Por isso que ela não é considerada necessariamente uma religião, ela é uma doutrina, mas com esse tríplice aspecto. Então, estudando a filosofia, nós estudamos também todo o existir do ser humano, tudo aquilo que diz respeito aos nossos questionamentos enquanto seres encarnados que aqui estamos, com todos os nossos processos de crescimento e aprimoramento espiritual e moral. Estudamos sobre os espíritos, claro. A doutrina espírita, como o próprio nome diz, faz com que nós aprendamos e compreendamos o que é um espírito. Como ele se comunica conosco? Na realidade, nós todos somos espíritos, inclusive nós encarnados aqui. Só que nós geralmente costumamos falar espíritos aqueles que estão encarnados. Mas somos espíritos também, temos a mesma essência espiritual, só que no corpo físico. Então, nós estudamos o que acontece neste processo de intercâmbio com o plano espiritual. Estudamos também as leis que regem a vida, as leis da natureza. Tudo aquilo que a doutrina espírita estuda, modernidade, pluralidade das existências, sobrevivência, tudo diz respeito às leis da natureza. Então, diz respeito ao que o Criador nos trouxe enquanto
existência total do Espírito. Aí se tratando do cosmos, se tratando de toda a nossa evolução espiritual que é infinita. E cada vez mais que a gente evolui, a gente vai alçando voos e pode reencarnar em outros planos espirituais e materiais também. Então a doutrina espírita também revela o que somos, qual é o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Explica muitas coisas que até então nós não tínhamos como explicar em outras denominações religiosas. Claro, nós vamos entender daqui a pouquinho que a doutrina espírita respeita e admira todas as religiões, porque faz parte dos princípios da doutrina espírita respeitar o ser humano na sua própria expressão da sua religiosidade. Mas a doutrina espírita acrescenta algo mais daquilo tudo que nós trazemos, que é justamente essa compreensão maior da nossa existência. Sua abrangência. A doutrina espírita pode e deve ser estudada, analisada e praticada em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Aqui só alguns, fora outras coisas que a gente pode utilizar da doutrina espírita para outros campos de conhecimento. Então, vivenciar a doutrina espírita é algo que a gente pode fazer em todos os campos do saber humano, da existência humana. Por quê? Porque a doutrina espírita fala do ser e do existir, fala daquilo que nós devemos praticar enquanto lei de amor, de caridade, na nossa vida, no nosso dia a dia. Fala do ponto de vista ético, a questão ética, do respeito ao semelhante. Fala da questão educacional também. Jesus foi o pedagogo por excelência, Ele foi o pedagogo. Então, tudo isso, vivenciar a doutrina espírita é aprender. Mas não adianta só aprender. É importante praticar a doutrina no nosso dia a dia. Até porque nós sabemos que para nós evoluirmos, nós precisamos, é como se tivéssemos duas asas, Um avião, um pássaro, para subir ao seu voo, ele precisa ter o equilíbrio das duas asas. Se faltar uma, ele não consegue voar. Então, do mesmo jeito, somos nós. Nós temos que ter as duas asas, a asa da inteligência e a asa da moral, para a gente poder equilibrar e o nosso processo evolutivo ser contínuo. Agora, ter inteligência é muito bom, mas inteligência sem a parte moral também não é suficiente. Agora, a parte moral, se ela for, digamos assim, incrementada, se nós desenvolvermos nosso lado moral, mesmo que a inteligência não seja muito evoluída no sentido de conhecimentos mesmo. A parte moral nos promove um avanço espiritual. Não necessariamente o intelecto leva ao aprimoramento do espírito, mas a parte moral sim, mesmo que a parte intelectual não esteja totalmente evoluída, mas é importante que as duas estejam juntas. Seus ensinos fundamentais. E aí a gente vai, a partir de agora, realmente perceber o que a doutrina espírita nos ensina. Porque a gente fala sobre a doutrina espírita, fala sobre mediunidade, a gente fala sobre caridade, a gente fala sobre Jesus, que falar sobre a doutrina espírita é falar sobre Jesus, obviamente. A gente fala de muita coisa. Mas o que de fato a doutrina espírita nos ensina? É isso que a gente vai ver agora. O primeiro... Opa, Ricardo, pode retornar, por favor. Ok. O primeiro princípio que a gente poderia dizer que a doutrina espírita nos ensina é acerca de Deus. Então, a doutrina espírita diz que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, a doutrina espírita nos coloca Deus como o princípio de tudo, a inteligência suprema que criou todo o universo. Então, a Ele nós devemos tudo. A Ele nós devemos o respeito, o louvor e a gratidão também, por estarmos aqui, reencarnados, aprendendo, por sermos a sua criação. Somos criatura que temos dentro de nós a essência divina do amor.
e da sabedoria. A doutrina espírita também nos ensina que, além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, a habitação dos espíritos desencarnados. Então aqui é a noção de que realmente existe um outro lado, que depois da morte existe vida. E que muita gente não acredita, mas que a ciência já está comprovando. Várias são as experiências de quase morte, que a gente chama EQMs, que vem justamente testemunhar que aquelas pessoas que estão no limiar entre a vida e a morte dizem que foram ao plano espiritual, entraram em contato com espíritos, geralmente espíritos de luz, né, mas nem sempre, e que retornaram por um motivo ou outro, que era realmente necessário essas pessoas voltarem, e elas vêm contar para nós que existe o lado de lá. E é uma experiência transformadora para todas elas, para todas essas pessoas. Então, na doutrina espírita, nós aprendemos isso, mas a própria ciência já está comprovando. Os trabalhos de uma grande pesquisadora já desencarnada, Elizabeth Kubler-Ross, atestam isso. Também, outros pesquisadores, inclusive no último congresso agora, recentemente, no final de semana, do nono Congresso Nacional Médico Espírita da Associação Médica Espírita Brasileira, vários pesquisadores, vários cientistas falaram sobre as experiências de quase morte. Ou seja, a ciência já está comprovando isso aí. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrange tanto as leis físicas como as leis morais. Como nós já falamos, tudo na natureza faz parte das leis de Deus. Portanto, devemos nos enquadrar dentro delas. O homem é um espírito encarnado em corpo material. O perispírito é o corpo sem material, que une o espírito ao corpo material. Nós sabemos que nós temos muitos, mas didaticamente falando, temos 3 corpos, que seria o corpo físico, que é aquele que estamos aqui encarnados na matéria, nós tocamos, sentimos, toda a parte orgânica. Existe o espírito, que é a inteligência, é a essência. É aquilo que quando a gente desencarna, nós sentimos que ainda somos as mesmas pessoas, continuamos tendo a nossa individualidade. Isso é o espírito. E entre o corpo e o espírito, existe o que a gente chama de perispírito. É como se fosse uma cópia, uma xerox, do nosso corpo físico, só que mais aprimorado. Ele não é matéria grosseira como o corpo físico, nem é ainda quintessenciado ou sutil como o espírito, ele está no termo. Quando a gente diz assim, alguém viu a alma, né? As pessoas costumam dizer, viu a alma, fulano viu a alma. Na realidade, ele viu o perispírito daquele espírito, né? O espírito se apresenta com o seu perispírito. Nós, quando desencarnamos, iremos nos apresentar, com só raras exceções, iremos nos apresentar conforme nós tivemos a nossa última encarnação. Mas algumas pessoas, como o Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier, ele se apresentava como outra encarnação bem anterior, onde ele foi um senador romano, e para ele era mais importante se apresentar daquela forma. Mas de uma forma geral, de maneira geral, nós nos apresentamos tal qual nós estivemos na última encarnação. Ou seja, estamos no nosso perispírito. E aí, quanto mais o espírito evolui, mais esse perispírito se torna mais sutil. Certo. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, constituem o mundo dos espíritos que preexiste e sobrevive a tudo. Então, os espíritos são aqueles seres que fazem com que fenômenos aconteçam. Fenômenos físicos inteligentes têm causas inteligentes. Então, é por isso que Allan Kardec aceitou, compreendeu, melhor dizendo, pelo estudo, pela sua experiência, pela sua experimentação, ele compreendeu que atrás daqueles fenômenos físicos existia uma causa inteligente. E eram justamente aqueles espíritos que desencarnaram e que queriam mostrar para ele a importância de trazer para nós estes ensinamentos. Ok, Ricardo? Os espíritos são criados. Então, só para lembrar, nós estamos aqui vendo o básico, são muitas outras, mas assim, como o tempo não é tão longo, a gente trouxe assim, os fundamentais, tá? Mas tem muito mais coisa para ser estudado.
Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Então, nós somos criados pelo Criador, por Deus, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de sem conhecimento, sem vivência, né? E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai cada vez mais aprimorando a nossa condição espiritual. E, dependendo de como nós estivermos na nossa conduta, principalmente moral, a gente vai estar no patamar evolutivo mais primitivo ou mais superior. A cada encarnação, nós evoluímos cada vez mais. Ao ponto de o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, já está num nível muito avançado. O Chico Xavier, também, certamente, pela sua conduta moral, pela sua prática de caridade extremamente eficaz e voltada para o amor de Jesus, ele já está num patamar superior. E tantos outros, Maria Teresa, Irmã Dulce, o Gandhi, né? Então todos esses grandes espíritos que fizeram muito pela humanidade em termos de caridade, de amor ao próximo, certamente estão numa condição superior, espiritual. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Então por isso que é importante a gente vir, reencarnar, aprender um pouco mais, evoluir, e em outra encarnação continuar nesse processo de evolução. Só que tem um detalhe: se numa encarnação a gente passa a, digamos assim, a ir contra as leis de Deus, se a gente faz alguma coisa de forma equivocada contra as leis de Deus, a gente precisa primeiramente se arrepender, mas fundamentalmente precisa reparar aquele erro. Então, se numa encarnação a gente errou, na próxima encarnação, possivelmente, nós temos que reparar aquele erro. Daí porque a doutrina espírita nos diz que, geralmente, nas nossas famílias, nós reencarnamos com aqueles seres que foram nossos, entre aspas, inimigos do passado, e que nós estamos aqui para reparar, ou seja, para aprender a amá-los, a perdoá-los, ou a também a sermos perdoados. Então, esse processo de evolução é contínuo. Se somente existisse uma encarnação, seria muito injusto da parte de Deus. Por que crianças nascem com deformidades? Por que crianças na eternidade adquirem doenças muitas vezes incuráveis? Por que uns nascem na opulência, no berço de ouro, e outros nascem na miséria? Né? Então seria muito injusto da parte de Deus. E a doutrina espírita justamente nos esclarece que situações variadas são em função de processos evolutivos diversificados. Cada um está na condição espiritual que lhe é devida, pelo seu próprio livre-arbítrio, pela sua própria condição moral, intelectual, que ele escolheu. Nós somos artífices do nosso próprio destino. Não cabe a nós, no presente, trabalharmos para termos um futuro ditoso. Isto é uma tarefa impessoal e intransferível, é de cada um. Então, as relações dos espíritos, outro aspecto, né, outro princípio, as relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro. Aqui a doutrina espírita nos esclarece que temos sim um contato permanente com o plano espiritual. Se os espíritos que estão ao nosso derredor são espíritos mais evoluídos, nos influenciam para o bem. Se são espíritos pouco evoluídos, nos influenciam para as atitudes equivocadas no tocante às leis divinas. Como é que a gente sabe quem é que está ao nosso lado? Como é que nós sabemos quem é que é nosso amigo espiritual? Basta a gente observar a nossa conduta moral. Pessoas que têm uma conduta digna, pessoas de bem, homens de bem, homens aqui não é homens, obviamente, homens de bem, têm certamente ao seu lado anjos de luz. Tem certamente ao seu lado espíritos abnegados que vão cada vez mais lhe trazendo bênçãos, seja através de inspirações, seja através de auxílio, de reconforto, de promoção da paz, da harmonia, da resignação dinâmica, como nos diz Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco.
é importante que nós tenhamos a resignação dinâmica, ou seja, nós devemos aceitar as dificuldades da vida, mas buscando superá-las. Não aceitá-las e ficarmos na inatividade. Não. Ou nos sentindo coitadinhos. De forma nenhuma. Jesus não queria isso. Não quer isso de nós. Jesus quer que nós possamos ter coragem, determinação para superar nossas dificuldades. E onde a gente encontra a solução para isso tudo? No Evangelho de Jesus. Ali está toda a doutrina traçada, a doutrina do amor, que se nós nos apropriarmos dela na nossa vida, certamente iremos ter sucesso. Então, os espíritos de luz estão ao lado dos homens de bem. E os espíritos pouco evoluídos, ou imperfeitos ainda, estão ao lado daquelas pessoas que têm a conduta moral equivocada, que são crianças espirituais, de uma forma geral, né? Agora, é claro, os espíritos de luz também se aproximam de pessoas que têm uma conduta moral pouco evoluída para auxiliá-los, para direcioná-los para o bom caminho, mas isso como uma missão, como uma tarefa, né? Mas, de forma geral, a afinidade é que é a lei que faz com que nós tenhamos aqueles espíritos ao nosso derredor que são semelhantes a nós, do ponto de vista da nossa vibração, da nossa energia. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. Olha aqui, a doutrina espírita fala de Jesus. Falamos, estudamos e, acima de tudo, ensinamos a praticar aquilo que Jesus nos deixou enquanto ensinamentos. Então, Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A doutrina espírita aceita, se apropria dos conhecimentos que Jesus nos deixou e nos faz adaptá-los ao nosso dia a dia. A doutrina espírita veio justamente para nos ajudar a compreender aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que quando as pessoas dizem que algumas pessoas que não têm conhecimento, imaginam que a doutrina espírita ou que os espíritas são o demônio ou do lado negativo, né? Enfim, que não são da parte de Jesus, estão equivocados, infelizmente. Porque se conhecesse, se procurasse buscar os conhecimentos que a codificação traz, iria se perceber o quanto nós falamos de Jesus, do amor, da caridade. Jamais a doutrina espírita preceitua o ódio, a negatividade, ou a atitude equivocada, né? A maldade, jamais. Pelo contrário, nós falamos exatamente aquilo que Jesus nos deixou, nos falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso que nós falamos na doutrina espírita. Nós ensinamos e buscamos a prática disto tudo. O homem tem um livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A doutrina espírita nos ensina: cabe a nós termos responsabilidade sobre os nossos atos. Porque mesmo assim, tem algumas pessoas que chegam a dizer assim: porque eu fui influenciado, eu agi assim, eu estava com a cabeça quente e tal, eu acho que foi um encosto, entre aspas, foi um espírito que me fez fazer aquilo ali. Pode até ser, né? Pode até ser uma influência espiritual negativa. Mas aquela influência espiritual negativa só aconteceu porque você deu guarida. Só aconteceu porque sua condição vibracional, sua condição moral estava no patamar inferior. É como um rádio, a gente só se sintoniza na frequência que está ali determinada. Se você quer sintonizar com o bem, eleve sua frequência vibratória. Faça o bem. Se você quer sintonizar com o espírito de luz, faça por onde os espíritos de luz se sentirem atraídos pelo seu amor. Se você quer sintonizar com o mal, é só fazer o mal, né? Agora, claro, cada um vai responder por aquilo que faça. Se você praticou o mal, tenha consciência de que você praticou porque você quis, que ninguém obrigou você a seguir o bem. Mas, em compensação, fazendo o mal, você vai arcar com suas consequências. Nada na natureza que possa ir contra a lei de Deus fica impune. E não é Deus que castiga, Deus não castiga. Não há a ideia do castigo na nossa doutrina espírita, mas a ideia de que nós é que somos o nosso próprio juiz, a nossa própria consciência. O maior sofrimento que os espíritos encarnados nos contam é quando eles desencarnam, que foram pessoas que não tiveram uma conduta moral equilibrada
se arrependam. E muitas vezes já não temos tempo de voltar atrás, pelo menos nessa encarnação, só na outra, sabe lá Deus quando. Então os espíritos dizem que a maior dor é o drama de consciência. Então, quando se faz algo errado e não se repara aquele mal, se desencarna com a sensação de um vazio enorme. Muitos processos obsessivos estão aí porque espíritos desencarnados não conseguiram superar esta dificuldade, não conseguiram perdoar ou serem perdoados. E aí é justamente onde está o drama de raiz, a nossa própria consciência. O drama de consciência que vai acusar se nós formos ou não espíritos ou homens de bem. A vida futura, sim, atrelada à lei do livre-arbítrio está a lei de causa e efeito, né? Então, tudo que existe uma causa tem um efeito proporcional àquela causa. A vida futura reserva aos homens penas e doses compatíveis com o procedimento de respeito ao meio de Deus. Então, se você praticou bem, quando você desencarnar, ou mesmo aqui na Terra ainda, você vai ter benesses de luz na sua vida. Se você praticou mal, muitas vezes aqui mesmo na Terra você vai reparar este mal. Nós imaginamos quantas vezes a vida nos dá um certo puxa o nosso tapete, digamos assim, e às vezes pessoas que imaginavam que jamais iriam passar por dificuldades, em determinado momento de suas vidas começam a passar por grandes dificuldades e às vezes nem sabem por quê. Pode ser que seja causa desta mesma encarnação, pelo mau proceder, mas pode ser também por outras encarnações, né? Então, tudo na natureza diz respeito a como nós possamos evoluir pela lei de causa e efeito, pelo nosso livre-arbítrio, e que, de acordo com o que nós plantamos hoje, nós iremos colher futuramente. E tenhamos certeza disso, a responsabilidade é nossa. Ok, Ricardo? Então, diante de tudo aquilo que nós observamos, pelo menos assim, só o fundamental, que é o supra-sumo do que nós vimos aqui, tem muito mais coisa, mas o básico seria aquele ali, dos princípios da doutrina espírita. Temos o conhecimento. Agora vamos ver como é que a gente pratica esses conhecimentos. Né? Como é que nós vivenciamos a doutrina espírita na prática mesmo. Então, colocamos aqui a imagem do Chico Xavier, que representa a prática espírita no seu mais elevado grau de perfeição, pelo menos até onde nós conhecemos. E Chico Xavier, ele praticou a doutrina com o máximo de amor, de abnegação, de compaixão, de amor ao próximo. Então, por isso que nós representamos aqui a prática espírita. Quem quiser ser um bom médium, siga o exemplo de Chico Xavier. Claro, não queremos dizer aqui que nós, na nossa condição espiritual, vamos chegar a ser como Chico Xavier, assim, de dia para noite, porque Chico Xavier, ele já viu um processo evolutivo mais longo, né, antes de nós. Mas pode ser que até que cheguemos próximo, mas assim, de uma forma geral, todos nós aqui encarnados, ainda vamos demorar um pouquinho para chegar nesse nível, mas devemos ter este patamar, este parâmetro, melhor dizendo, como nosso guia, para que nós possamos sempre estar com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Dificuldade ele tinha? Claro. Todos nós temos e ele também tinha. Só que ele sabia trabalhar essas dificuldades como um grande aprendizado. Não é à toa que a Emmanuel dizia para ele, quando ele perguntou a Emmanuel como é que ele deveria proceder, né, para trabalhar na doutrina, e Emmanuel disse 3 coisas. Qual é a primeira? Disciplina. Qual é a segunda? Disciplina. Imagina. Terceira, disciplina. Emmanuel era muito sutil, né, para dizer o contrário. Disciplina. Ou seja, ou você anda na linha ou está frito, né? Então, Chico Xavier teve que entrar na linha mesmo. Toda prática espírita, então vamos agora falar da prática, né? Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho, abre aspas, que disse foi Jesus, dá de graça o que de graça recebestes. Então, toda casa espírita que tem a conotação de ser uma casa que pratica a doutrina espírita, seus procedimentos, o passe, a água fluidificada, a palestra, é gratuito. Então, devemos um médium que trabalha dentro da doutrina espírita, é um médium que não cobra pelo que ele faz na sua prática mediúnica. A doutrina espírita preceitua que tudo deve ser gratuito, como dizia Jesus no seu Evangelho.
A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Devemos, na casa espírita, na conduta espírita como um todo, nas nossas vidas, observar que não precisamos de práticas exteriores, de rituais, de paramentos, para seguir os ensinamentos de Jesus de acordo com a doutrina espírita. Outras denominações religiosas utilizam-se de recursos, como esses rituais, mas aqui na doutrina não há necessidade disso. Agora, claro, isso não quer dizer que se você gosta de fazer uma oração recitada, uma oração decorada, ou, enfim, se você tem os santos de suas preferências também, toda a maioria de nós viemos, né, de outras denominações religiosas, não que você não possa utilizar isso, claro, mas desde que seja do coração. Há pessoas que gostam de rezar um terço. Tudo bem, a doutrina espírita não preceitua isso, mas se a pessoa se sente bem, por que não, né? Agora, é importante que seja uma coisa não decorada, não da boca para fora, mas sentida. Se você reza aquele terço de coração, é claro que Deus vai te ouvir, né? Mas também, se você não rezar decorado, se você rezar só dizendo assim, Jesus, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, me ajude. Se isso for de uma forma plena, sincera, de coração, também faz efeito, né? Cada um sabe o que é mais conveniente. Agora, o fundamental é que, dentro da doutrina espírita, a gente não precisa usar de situações que, digamos assim, o maior tempo que nós temos é o nosso próprio espírito, a nossa consciência. Então, para rezar, a gente só precisa ficar quietinho, pensar em Jesus e fazer a nossa prece. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo, a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Eu vou repetir. O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Ou seja, nada é imposto na doutrina. Tudo é explicado com base na razão e no bom senso. Então, para nós, tudo que nós aprendemos enquanto ensinamentos cristãos são aprendidos conforme a razão, a lógica e o raciocínio. Quem estudar a doutrina espírita com afinco aqui na codificação, os 5 livros que nós dissemos e dos outros que complementam, vai perceber que tudo tem um encadeamento lógico do raciocínio perfeito. A sequência dos estudos são extremamente didáticas. Então, nós percebemos que, para entender a doutrina espírita, devemos usar a razão. E devemos raciocinar sobre esses ensinamentos. Não é que a gente, aqui, enquanto uma pessoa que está dizendo para vocês que é assim, engraçado, que vocês têm que aceitar tacitamente. Não. Vocês têm o direito de chegar e estudar, avaliar, analisar, compreender, discutir conosco aqui também, né? Allan Kardec dizia que a verdadeira doutrina é a doutrina que tem base a razão. E se a gente se afeiçoar a essa ideia de que precisam passar pelo intelecto, certamente nós compreenderemos que essa é a doutrina que irá permanecer, no sentido assim, quanto mais voltada para a razão, quanto mais embasada, melhor dizendo, na razão, mais ela se consolida, mais ela tem respeitabilidade e responsabilidade na sociedade. Então, nós convidamos as pessoas a compreender os ensinamentos da doutrina pela razão, antes de aceitá-los, porque a gente só compreende aquilo que a gente entende, que a gente estuda, né? É preciso primeiro estudar, inicialmente, compreender, para depois aceitar, integrar na sua vida, introjetar aquilo ali. Ok? Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Então, se o médium segue a doutrina de Jesus e os preceitos da doutrina espírita, é um médium que está de acordo com a doutrina. O Espiritismo respeita todas as religiões, aquilo que eu não falei no início, parece que ela estava adivinhando, né? O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural e social, enfim.
A doutrina espírita prega o amor, a paz e a concórdia. Entre as religiões, entre os povos, nós devemos nos unir nas nossas semelhanças. O que nos é diferente, deixemos de lado. Até porque todas as doutrinas religiosas e filosóficas que promovem o homem para o bem, para a sua evolução espiritual, têm coisas importantes a nos ensinar. Quantas coisas boas e salutares as doutrinas orientais nos ensinam, o hinduísmo, o budismo, né? Então, e outras mais, que fazem com que a gente possa se apropriar desses conhecimentos e adequá-los à nossa vida, no nosso dia a dia. Mas, respeitando, verificando que existem algumas divergências, mas aceitando, respeitando, compartilhando. Eu acho que, igual no Facebook, o importante é compartilhar. Compartilhar o que é bom, o que nos leva para o bem. E certamente, o futuro da humanidade é justamente esse ecumenismo. A doutrina espírita trabalha pelo ecumenismo, sim, para que todos possam se unir, se irmanar em prol da vivência do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita reconhece ainda que o verdadeiro homem do bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, o homem do bem é aquele que está agindo com justiça, de forma amorosa e praticando a caridade. E é essa a proposta de Jesus, que nós sejamos homens de bem, para que possamos cada vez mais evoluir e promover esse planeta Terra que está se transformando de planetas de provas e expiações em planeta de regeneração. Daí a grande vinda de espíritos recém-encarnados, né, de crianças, que estão com uma outra visão do mundo, crianças ecologicamente corretas. Eu não sei se algumas pessoas tiveram acesso, eu até já compartilhei com algumas pessoas, um videozinho do menininho, seus 4 anos, acho que é Luiz Antônio, se não me engano. A mãe dele emocionou-se, porque ele mostrou, ele não queria comer lá o polvo, que o polvo é um animal, né, um crustáceo, sei lá. E ele não queria comer de jeito nenhum, porque ele sabia que era um ser vivo. Aí no final, ele discutindo com a mãe, ele disse, olha, animal é pra gente cuidar e não matar. Eu não quero comer animal. Quer dizer, essa criança já trazia certamente da espiritualidade a noção da importância de respeitar os animais, ecologicamente correta, né? A mãe se emocionou. Então, assim, é uma lição de vida para todos nós. Aí ele sai dizendo, peixe é animal, você quer animal, eu quero animal, em pé e feliz. Eu achei tão lindo. Então, assim, são crianças da nova era. E é isso que Jesus nos traz, e a doutrina espírita nos ensina também, nos convida a que tenhamos uma postura renovada nesse momento de transformação da humanidade. Vamos lá? Bom, então para a gente estudar a doutrina espírita, é importante que a gente mergulhe neste oceano, neste universo de conhecimentos, que basicamente, né, fora outros, mas basicamente são esses daqui. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, todos editados no século XIX, né, por Allan Kardec, sob a inspiração dos espíritos superiores, e que cada um deles trata mais ou menos de algum aspecto das nossas vidas, sendo que o Livro dos Espíritos, que a gente vai ver, ele é como que o carro-chefe, o abre-alas de todos os demais. Vamos lá, Ricardo, por favor. Então, o Livro dos Espíritos, ele é, devagarinho, tá, Ricardo, por favor. O Livro dos Espíritos, ele é assim, como se fosse um resumo dos demais. Ele traz tudo aquilo em forma de perguntas, 1019 perguntas, e que nos traz os ensinamentos que nós vamos ver nos demais. É como que numa aula o professor geralmente faz um resumo, vamos ver isso, né? O objetivo da aula é isso. Então a gente vê um panorama geral para depois ver as especificidades do tema. Mesmo jeito aqui, então o Livro dos Espíritos, vamos lá? Um cliquezinho. O Livro dos Médiuns está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos. O próximo. O Evangelho segundo o Espiritismo já faz parte da terceira parte, está contido na terceira parte. O Céu e o Inferno é o que está na quarta parte do Livro dos Espíritos. E a Gênese na primeira parte. Então, assim, nós observamos que a espiritualidade é muito sábia, ela foi didática nos ensinamentos da doutrina espírita. Então, é como se fosse assim, um estudo organizado, sistematizado, de forma adequada, e o Livro dos Espíritos em forma de perguntas, porque é mais instigante, é mais motivador para a pessoa se inteirar desses conhecimentos.
Vamos lá? Então, primeiro seriam os espíritos que contém os princípios básicos da doutrina espírita. Então, aqui na sua introdução foi feito um xerox, que é o que está escrito lá, diz assim: o que trata esse livro dos espíritos? Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Muitos de nós não nos atemos ao detalhe, a gente passa às vezes direto essa página e nem observa, mas olha quanta informação importante. Ele faz um retrospecto do que a gente vai ver no livro dos espíritos. Fala da imortalidade da alma, que é um dos princípios da doutrina. A natureza dos espíritos. O que é o espírito? De onde ele vem? Para onde ele vai, né? Suas relações com os homens. Fala da nossa comunicabilidade com os espíritos. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Olha aí, quanta coisa a ser estudada no livro dos espíritos. E segundo quem? Os ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns. Foi justamente o que Allan Kardec fez. Pegou aquelas informações todas daqueles médiuns, aquelas comunicações, e fez a organização disso aí, de forma criteriosa. Recebidos e coordenados por Allan Kardec. Está aqui. Tudo aquilo que a gente falou de forma resumida. Então, o livro dos espíritos é o primeiro livro que nos traz informações importantes acerca da doutrina espírita. Então, só para a gente ter uma ideia, o livro dos espíritos é assim: tem a introdução, os prolegômenos, que são uma compilação dessas informações de uma forma mais específica. Detalhe, quem quiser estudar a doutrina espírita precisa comprar um dicionáriozinho, claro, porque até o próprio Divaldo disse, quando foi estudar, que ele se deparou com o termo prolegômenos, ele ficou assim: e aí? Vamos, aí o espírito disse: pega o dicionário, né? O Joana de Anjos, pega o dicionário. O espiritismo também é cultura, digamos assim. Então, a gente não deve ter, entre aspas, preguiça de estudar a doutrina, a gente deve buscar esses ensinamentos. Claro, alguns termos são um pouquinho mais complicados, mas a gente, pela época que foi editado, pela tradução também, então assim, mas é importante que a gente tenha noção de que precisamos estudar. Então, a primeira parte é depois das causas primárias, segunda parte do mundo dos espíritos, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, terceira parte das morais, quarta parte das esperanças e consolações e uma conclusão. Para vocês verem como as causas primeiras é justamente o que está na Gênese. Segunda parte, mundo espírita ou mundo dos espíritos, é a parte do livro dos médiuns. As leis morais é sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. A quarta parte, esperanças e consolações, é o céu e o inferno. Então, tudo aqui a gente vai estudar e depois vai se aprimorar nos demais livros. Ok? Os livros dos médiuns. Agora a gente vai resumir assim, não vai ver pormenorizadamente, quem quiser, né? Em casa. Inclusive, quem quiser ter acesso, no próprio site da Federação Espírita Brasileira, aquele que eu falei, febnet.org.br, tem essa codificação gratuitamente para você baixar lá, né? Então não precisa nem dizer que não tem dinheiro para estudar a doutrina espírita. Você pode baixar gratuitamente. Então, o livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, fala em si especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do livro dos espíritos. Ele já disse que é a sequência, né, do livro dos espíritos. Então aqui, quem é médium, que tem mediunidade ostensiva, precisa estudar o livro dos médiuns. Está tudo aqui. É só ir buscar nessa fonte maravilhosa. Oi. Está na 71ª edição? Isso aqui foi, eu não sei dizer, esse aqui foi o que estava na internet, então eu não tenho certeza se realmente é essa daí não, mas bem capaz de ser mesmo. Né? Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida por Allan Kardec. E aí tem um ensinamentozinho que Allan Kardec nos deixou, que é o seguinte, que caracteriza a doutrina espírita. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso que a doutrina espírita é com base na razão, na lógica, porque ela enfrenta todo qualquer obstáculo. A
doutrina espírita hoje é chique, né? Hoje é chique ser espírita. Na novela e tudo mais, existe todo um contexto aí para demonstrar que a espiritualidade existe. Eu estou falando chique, mas claro que não é assim, estou brincando. Mas assim, há um tempo atrás, na época de Kardec, ser espírita era extremamente complicado. Então assim, por isso que ele sofreu muitas perseguições, muitos ataques, mas a sua doutrina, a nossa doutrina era tão forte, porque era com base na razão, que sobreviveu até hoje, coisa que outras doutrinas filosóficas religiosas sucumbiram porque não tinham a base da razão. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral do Evangelho de Jesus, inclusive a própria introdução do Evangelho, quem quiser pode ir lá ver, Allan Kardec diz o seguinte: ele compilou o que tinha algumas coisas do Antigo Testamento, mas a maioria do Novo Testamento, naquilo que não era motivo de controvérsia. Então era justamente a parte moral que é incontroversa, que é o que Jesus nos deixou. E também ele diz claramente lá, é para toda e qualquer religião. O Evangelho segundo o Espiritismo deve ser estudado, como as demais também, né, as demais obras, mas aqui ele disse claramente, na introdução, é para ser estudado por toda e qualquer pessoa de qualquer religião. E aí, trata-se da formulação das leis que regulam a vida do espírito, indicam como o homem ou o espírito deve ou não proceder. Dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos, é a condição única e verdadeira para a felicidade dos espíritos. Seguir o Evangelho de Jesus. Ok, Ricardo? O céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. Aqui, só para a gente resumir, que o tempo está esgotando, ele vai tratar justamente assim, de tudo aquilo que diz respeito às consequências das nossas ações, tudo aquilo que diz respeito a como nós vamos ser felizes ou vamos ter que responder pelas nossas condutas equivocadas. Por isso que é escrito céu e inferno, mas uma alusão a que tudo aquilo que nós procedemos de bem, iremos ter paz de espírito, paz na consciência. Tudo aquilo que procedemos contrariamente à lei de Deus, iremos sofrer as consequências. E no final a Gênese, né? A Gênese, não deve dizer a Gênese, mas o nome do livro, a Gênese, é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então a Gênese é composta por essas três partes aí. A Gênese, os milagres e as predições. É que a gente costuma dizer a Gênese porque é o que comumente é falado, mas o nome do livro é esse aí tudo. Então, essa parte da Gênese fala da uranografia, né? Não sei se eu acho que tem esse mesmo. Geral, ou seja, da origem do universo, dos planetas, dos sóis. Imagina no século XIX falar de astronomia profunda aqui, avançada. Hoje a ciência está comprovando tudo isso aqui, que foi escrito no século XIX. Por quê? Porque foi escrito sob inspiração dos espíritos superiores, né? Então, é uma parte muito científica, mas que é extremamente valiosa para a gente compreender a nossa origem enquanto espíritos imersos nesse universo cósmico que aí está. Ok? Então, para a gente, assim, resumindo aqui, a doutrina espírita tem um tríplice aspecto: religião, ciência e filosofia. A ciência estuda, né? Se aprofunda, procura ver. A filosofia esclarece, nos faz compreender tudo que diz respeito às nossas questões da existência humana. São conhecimentos, mas que nos levam à questão moral, que é a parte da religião, que é o que sublima o sentimento do ser humano. Então, a doutrina espírita tem esse tríplice aspecto, mas coroando tudo isso é o aspecto religioso, que é o aspecto moral. Estudamos a filosofia, estudamos a ciência, mas se não temos a parte religiosa sedimentada em nossas vidas, enquanto prática de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente não anda muito não, a gente caminha, mas a passos um pouco curtos. No entanto, se a gente seguir a parte da moral, a parte dos ensinamentos morais que está contendo na doutrina espírita, certamente iremos alçar voos mais avançados, superiores, rumo ao infinito, que é o destino de todo mundo, enquanto espíritos imortais que somos. Mensagem para a nossa reflexão. Conferindo aquilo que acabamos de dizer. Religião é o sentimento divino. Isso aqui quem falou foi Emmanuel,
no livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier. Ele disse assim: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. Então, assim, todos se complementam, mas a religião é que nos impulsiona. O aspecto religioso nos impulsiona aos sabores mais elevados do ponto de vista da nossa evolução espiritual. Mas, claro, devemos trabalhar os três. Por isso que a gente deve estudar a doutrina para compreender como é que esses três aspectos se enquadram nas nossas vidas. E devemos estudar, mas, acima de tudo, praticar esses ensinamentos. Como assim falou Jesus. Só um tempinho. Aqui, nós trouxemos, creio, a flor de lótus, se não for a flor de lótus, é alguma flor parecida, mas para nós representa a flor de lótus, que é a essência da iluminação do ser humano. A essência daquilo que nos leva a fazer com que aquilo que Joana Dias nos ensina, nos preceitua, que é fazer, todos nós temos o lado luz e o lado sombra. O lado luz é aquele lado das virtudes, o lado sombra é o lado dos vícios. Que todos nós possamos fazer com que essa luz divina que nós temos dentro de nós enquanto essência brilhe, ela amplie-se cada vez mais. Porque acendendo essa luz, a parte das trevas certamente irá desaparecendo pouco a pouco. Claro que não é para a noite, mas com o nosso esforço, com a nossa perseverança, chegaremos lá. Então a doutrina espírita, aqui nós apresentamos por esta flor, que é aquela doutrina que nos faz nos iluminarmos, que faz com que nós abramos o nosso, é como se fosse um descortinar do horizonte. Certa vez, há muito tempo, quando eu estava adentrando a doutrina, eu tinha uma visão assim, e que a minha visão de vida, eu que gosto da minha visão assim, eu me vi voando, somente assim, e uma cortina se abria. Como se fosse o céu, assim, aquela coisa assim, bem estrondosa, assim, abria-se, e eu não lembro exatamente o que era colocar para mim, como se fosse assim, descortinado em um novo tempo. E aí eu fiquei matutando aquilo, o que representa? Depois eu entendi a doutrina espírita, que é justamente esse descortinar, né, esta abertura para o mundo novo. O mundo é onde tudo se explica de forma lógica e correta e concreta, baseada inclusive na ciência. Mas por quê? Para que tudo isso? Para que a gente possa compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Porque falar sobre a doutrina de Jesus sem falar de Jesus, ou falar sobre a doutrina espírita sem falar sobre Jesus, que é a doutrina de Jesus, é claro que é, sem falar de Jesus, não é falar sobre a doutrina. Porque a essência dela é justamente o amor de Jesus em nossas vidas. Então que a gente possa, com a doutrina espírita, espelhando-nos nela, aprendendo, compreendendo e projetando esta divina doutrina em nossas vidas, que possamos nos tornar homens em carne, como agora representamos o nosso querido Mestre Jesus. Então, que a doutrina espírita adentre o coração e a mente de todos nós, para que possamos, com ela, nos apropriando dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos e, acima de tudo, na prática, chegarmos a ser homens-luz, como assim se tornou Jesus. Então, meus amigos, isso é apenas uma pequena, infinitamente pequena parte de tudo aquilo que a gente pode aprender nos ensinamentos da doutrina. Vamos nos motivar, vamos nos mobilizar para estudá-la cada vez mais. É de graça na internet para todo mundo, é só copiar e estudar no computador. Ou copiar um livro, claro, mas assim, acima de tudo, é nos apropriarmos dela e compreendendo, fazendo com que ela nos faça melhores, homens de bem. É isso que é a proposta da doutrina, que é a proposta de Jesus. Muito obrigada. Que esta sementinha de luz brilhe nesses coraçõezinhos cada vez mais. Boa noite. Alguma pergunta, algum questionamento? Assim, rapidinho, que o tempo a gente já está pulando, porque muita coisa não deu para... Algum questionamento, alguma coisa?
Se eu não souber, passo para o Eduardo aqui, para o Eduardo salvar minha pátria. Vilma? Certo. Eduardo, você faz a neutralização, por favor? Obrigada. Nos preparar para receber os passes coletivos. Feche os olhos. Coloque-se numa postura de relaxamento. Esvazie a mente. Procure sentir apenas o momento presente. Estejam conscientes do momento presente, deixando de lado qualquer tipo de preocupação, deixando de lado qualquer pensamento em relação ao futuro, deixando de lado qualquer sentimento de culpa ou qualquer peso em relação ao passado. Vamos agora elevar as nossas mentes, usando a força do nosso pensamento, a energia mental que todos nós possuímos, e vamos fixar a imagem mental da figura de Jesus, grande mestre, amigo e irmão, que nos brindou com a sua presença, a sua sublime presença em nossas vidas. Jesus, que veio da forma mais humilde, da forma mais íntegra, de um caráter inquestionável, de um amor incomparável. Visualizem Jesus próximos de vocês, com a mesma disposição, com a mesma disponibilidade que veio até nós. Jesus, que já estava num plano e ainda está num plano muito mais elevado de existência, preocupa-se com as nossas dores, com as nossas confusões, com os nossos desentendimentos. Nós que insistimos em ver o lado negativo das coisas, nós que insistimos em ver apenas a pedra no caminho, ao invés de ver as rosas, as flores, as sombras, as águas, ao longo do caminho com as quais nos deparamos. Que possamos cada vez mais valorizar
todas as bênçãos dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, para que possamos aprender a valorizar todas as bênçãos que existem no nosso caminho, que possamos e que decidamos colocar em primeiro lugar as bênçãos, as oportunidades, todas as coisas positivas, tudo o que há de bom em nossas vidas. E vamos dar cada vez menos valor, cada vez menos interesse àquilo que não nos faz bem. O nosso coração sempre está onde está o nosso tesouro, que façamos do nosso tesouro todas as bênçãos que Jesus nos trouxe, pela sua presença, pelos enviados iluminados que destinou até nós, por meio de todas as religiões que pregam o bem, a justiça divina, a paciência, a resignação, a compaixão, a caridade, o amor ao próximo, a confiança em Deus e a fé. Que saibamos reconhecer tudo aquilo que há de luz em nós e no outro, seja esse outro quem quer que seja, um irmão, um transeunte na rua, um filho, um desafeto, que reconheçamos e reverenciemos o lado luz de cada um, para que a luz do mundo se intensifique cada vez mais. Peçamos a Jesus, na noite de hoje, compreensão e coragem, para que possamos deixar em nossas vidas somente aquilo que é de bom, para que possamos olhar somente para a luz, ao invés de desviarmos nossa atenção para as trevas, que deixemos de lado a escuridão e as sombras e possamos apenas visualizar a luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem pela vida espiritual. Assim seja. Encerramos a reunião da noite de hoje, com a permissão de Jesus, os mentores espirituais da casa, deixando os recados a vocês de que amanhã não vai haver atendimento ao público do irmão Bezerra, mas vai haver na quarta-feira à noite. E